Olá, pessoal! Vamos agora então conversar um pouco sobre o Mercúrio na casa 11. Então, a casa 11 é a casa de Aquário, ela é uma casa regida por Saturno, que é o regente clássico de Aquário, e também por Urano, que é o regente moderno do signo de Aquário e também da casa 11. Então, eu trouxe aqui o Mercúrio em Gêmeos na 11 e também o Mercúrio em Touro. Bom, o Mercúrio na casa 11, a casa 11 é uma casa de ar, tá? Porque Aquário é um signo de ar. Mas nós estamos falando aqui de uma casa que, além de Urano, é regida por Saturno. Então, ela é uma casa fixa, tá? E ela é uma casa que tem um tom de seriedade muito forte por conta desse Saturno. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma casa que está sempre inovando, está sempre se atualizando por conta do Urano, né? Então, o Mercúrio aqui na casa 11, ele vai dar para a pessoa que tem esse posicionamento uma energia extremamente visionária. São pessoas que têm um raciocínio longe, assim, longínquo mesmo. A pessoa, ela, ela pega um ponto e ela desenrola aquele ponto dentro da mente dela. Pode ser que numa conversa com alguém ela desenrole também, ela vai falar, tá? Mas dentro da mente dela é tudo muito. Ela vai muito pra frente. Muito, 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 assim. Né? Isso é incrível, porque são pessoas, assim, que elas às vezes tomam atitudes que num primeiro momento fica assim, nossa, que essa pessoa. Por que essa pessoa fez isso? Porque dentro da mente dela ela foi muito pra frente, tá? Então são pessoas assim é, que realmente dentro de uma equipe de pessoas, né? A Casa 11 vai falar de grupos, vai falar de equipes, vai falar do coletivo. São pessoas assim que é, elas realmente conseguem imaginar a evolução de tudo, de tudo. Elas conseguem imaginar, são extremamente criativas, gostam de solucionar as coisas, gostam de pensar soluções. Na verdade é isso, elas gostam de pensar soluções. Se vai dar certo ou não, isso é uma outra coisa, tá? A casa 11 ela é uma casa de ideais, de idealizações. O Mercúrio de casa 11 são pessoas que idealizam muito as coisas, mesmo sendo um Mercúrio em Terra, como por exemplo esse Mercúrio aqui. Olha, esse Mercúrio aqui é um Mercúrio solto dentro da casa 11 em Touro. Sim, alguém que vai pensar por ser o Mercúrio em Touro, em coisas práticas, em coisas que dê de fato para fazer fisicamente, que dê para realizar, que dê para concretizar, sim, mas não é por isso que é uma pessoa que vai ficar com pensamento estagnado, que vai ficar com pensamento ali restrito. Não, dentro da casa 11, o Mercúrio, ele tem assim um universo, ele tem, na verdade, ele tem um horizonte à frente dele. E aí, quando ele chega num ponto, ele vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, sabe? Então, ele constrói, a pessoa com Mercúrio de casa 11, ela constrói uma linha de raciocínio que realmente, assim, não é à toa que a casa 11 é uma casa que tem a ver com tecnologias, sabe? Que tem a ver com coisas que envolvem o nosso futuro, em âmbito humano mesmo, né? Porque realmente, assim, é um raciocínio que ele puxa. E olha que interessante, né? Faz o eixo lá com a casa 5, que é a casa de Leão, que é a casa da criação. A casa 11 não é a casa da criação, ela é a casa da idealização. Então ela não é tão física quanto a casa 5. A casa 5 é física mesmo, de criar mesmo, a casa 11 não. Mas para eu criar algo, eu preciso idealizar esse algo. Ele tem que ter passado pela minha mente antes. Então a casa 11, ela tá falando, o Mercúrio de casa 11, ele vive nessa esfera onde sim, tudo é possível, mas é diferente da 12, tá? Que a gente já vai chegar lá. O Mercúrio na 11, como a gente está falando de mente, de área mental, sim, tudo é possível, né? Tudo é possível
dentro da nossa mente. Mas isso não quer dizer que o Mercúrio de casa 11 ele vai entrar em possibilidades fora da realidade. Pelo contrário, ele é um Mercúrio super realista. Super realista. Só que assim, em compensação, não é em compensação, em relação a outros Mercúrios que vão se restringir no sentido de, eu não vou nem entrar nessa linha de raciocínio porque isso aqui é muito impossível, isso aqui tá muito longe. O Mercúrio de Casa 11, ele não tem isso. Ele não se restringe. Então não tem impossível para ele dentro da realidade. Ele não é um Mercúrio fora da realidade, tá? Ele pode sim, muitas vezes, idealizar coisas que quando ele vai botar em prática não dão certo, não funcionam. Tudo bem, pode acontecer. Ou, na hora de botar em prática, talvez até daria para fazer, mas não tem dinheiro para fazer, não tem o suporte para fazer, não tem, sei lá. Mas ele não é um Mercúrio fora da realidade. Não é, ele é bem realista. O Saturno não deixa ele ser fora da realidade, ele é bem realista. E claro, com o Urano regendo, ele é um Mercúrio extremamente antenado a tendências. Por isso que eu digo que são pessoas assim super conectadas com as novas tecnologias, com as novas tendências, com aquilo que está relacionado à moda, com aquilo que está por vir, que já está aí no campo mental das pessoas. Sim, ele é uma antena. O Mercúrio de Casa 11 é uma antena. É uma antena. E ele vai falar sobre assuntos, ele vai falar sobre coisas que ainda não chegou no mundo prático, mas tá para chegar. Tá para chegar. Ele não vai falar de coisas aéreas, assim, viajonas ou coisas. Não, ele tá falando de coisas reais, sim. Só que talvez ainda não estão acontecendo de fato na prática, tá? Mas são pessoas que amam conversar, amam trocar ideias sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre causas sociais. Sim, sim. Como que a gente poderia solucionar isso aqui? Como que a gente poderia fazer? Só que ele não vai, o Mercúrio da 11 ele não vai de fato fazer. Ele vai pensar em como fazer. Pode ser que ele venda a ideia dele, patenteie a ideia dele, mas não, ele não é um Mercúrio que ele vai lá fazer. Tudo bem, ele pode ter aspectos no mapa dele que vá fazer ele concretizar aquelas ideias, mas não é a função do Mercúrio de casa 11 concretizar. A função dele é idealizar. E isso ele faz muito bem, independente do signo que ele estiver, tá? É, então é isso, são pessoas que adoram estar entre amigos, adoram socializar, porque elas adoram saber com o que as pessoas estão sintonizadas, sobre o que as pessoas estão conversando, sobre o que, sabe, qual é o assunto do momento, o que está acontecendo no momento. Não importa a idade que a pessoa de Mercúrio de casa 11 tenha, ela sempre vai estar ligada e conectada com o mundo atual. Sempre. Sempre, 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 sempre. São pessoas que normalmente são muito acompanhadas, elas convivem com pessoas mais jovens, com pessoas mais novas, né? Que estão sempre atualizando ela. Ela está sempre inserida em cenários atuais, sabendo das coisas, lendo sobre as coisas, se atualizando o tempo inteiro, o tempo todo. Tá? Então, não importa a idade que ela tenha. Né? Então, Mercúrio de casa 11, assim, são pessoas sempre antenadas com a modernidade e sempre pensando em como daria para fazer diferente algo que não está funcionando. Se tem algo que não está funcionando, o Mercúrio de casa 11 ele vai olhar e ele vai inventar um jeito de fazer diferente aquilo ali que, sabe, aquilo ali que não está funcionando ou aquilo ali que já deu desse jeito. O Mercúrio de casa 11, ele frequentemente olha para algo e pensa, nossa, isso aqui já deu o que tinha que dar. Assim, desse jeito aqui, não dá mais. Tem que fazer outra coisa. E ele vai fazer na mente dele. Ele vai imaginar, ele vai idealizar. Não é nem imaginar, é idealizar. É racional, é raciocínio, e ele é muito lógico, como eu falei, ele é muito realista. Ele não
é um Mercúrio fora da realidade. Pelo contrário. Só que ele domina o mental. Ele convive muito ali com as ideias dele, ele não tem medo de seguir os raciocínios dele, as ideias dele, e sim, por diversas vezes, ele fala, ele vai expressar esses raciocínios, e às vezes o entorno vai dizer, nossa, pode achar muito esquisito, pode achar muito estranho, pode achar muito fora, muito utópico. Às vezes pode ser que seja, mas às vezes, muitas vezes, não é. É só porque ele já captou muito à frente algo que ainda não chegou de fato aqui no plano físico, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com você sobre o Mercúrio na 11 e na sequência a gente vai conversar sobre o Mercúrio na casa 12. É isso.